Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para corrigir e comentar as questões da prova da Santa Casa 2023 e bora lá então para a nossa resolução. Muito bem, questão 62 diz o seguinte: a distância de frenagem é a mínima distância que um veículo percorre para conseguir parar completamente antes de atingir um obstáculo. Essa distância é a soma da distância de reação, que é a distância percorrida entre o instante em que o condutor avista o obstáculo e o instante em que aciona o sistema de freios do veículo, com a distância de parada, que é a distância percorrida pelo veículo após o acionamento dos freios até a sua parada total. O texto está dizendo que a gente não consegue parar imediatamente, né? Então, existe um tempo de reação em que ele vai andar com velocidade constante até efetivamente pisar no freio e começar a frenagem. Muito bem, a figura representa a distância de frenagem típica para um automóvel que trafega com velocidade de 112 km por hora, que corresponde a aproximadamente 30 metros por segundo. Nós temos aqui 21 metros que ele anda sem pisar no freio e 75 metros freando, dando um total aqui de 96 metros para conseguir frear. Considerando que o veículo percorra a distância de reação em movimento uniforme e a distância de parada em movimento uniformemente variado, então olha só, a distância de parada é que vai ser executada em movimento uniformemente variado. A aceleração escalar do veículo durante a distância de parada é de aproximadamente. Então vamos lá, o que eu tenho de dados aqui? Eu tenho o deslocamento dele, ele vai se deslocar 75 metros para conseguir parar. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a espessura do lado. 75 metros, muito bem. Nós temos uma velocidade inicial que ele considera aí 30 metros por segundo, e eu quero que ele pare completamente, então a velocidade final vai ter que ser zero. E ele quer saber a aceleração. Dá uma olhada nos dados que eu tenho aqui. Com esses dados, o movimento é uniformemente variado e eu não tenho o tempo que ele demora para frear. Se eu não tenho o tempo de movimento, a única equação que me sobra é a equação de Torricelli. E aqui é a aplicação direta da equação de Torricelli. A velocidade final é zero, a inicial é 30, e ele vai se deslocar 75 metros em movimento uniformemente variado. 30 ao quadrado dá 900, passa aqui para o outro lado, bem negativo, né? 2 vezes 75 dá 150. E esse 150 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Eu vou ter aqui menos 6 metros por segundo ao quadrado, né? Isso daqui, né, no caso, negativo, porque eu estou adotando aqui, né, o sentido positivo, o sentido da velocidade. A aceleração é contrária, porque ele está freando. É só para indicar que essa aceleração é contrária. Resposta correta é a letra A. Maravilha? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Próxima questão. A figura representa um pêndulo simples que oscila em um plano vertical entre os pontos x e z, passando por y, o ponto mais baixo de sua trajetória. No gráfico estão representadas as energias potencial gravitacional, cinética e mecânica desse pêndulo, em função de sua posição e em relação ao nível do ponto y. Desprezando as forças dissipativas, as linhas azul, marrom e vermelho indicam, respectivamente, as energias. Olha só, gente. Um pêndulo simples, ele é um sistema conservativo, porque ele fica sujeito apenas à força peso, que é uma força conservativa. O que é uma força conservativa? É uma força que, quando realiza trabalho, não altera a energia mecânica do corpo. E a tração que não é conservativa, mas a força de tração não realiza trabalho nesse deslocamento, porque ela é sempre perpendicular à velocidade. Então, a única força que realiza trabalho é a força-peso. Então, eu vou ter conservação da energia mecânica. Isso significa que a energia mecânica não se altera. Logo, essa barra aqui,
é a barra da energia mecânica. A linha vermelha é a linha da energia mecânica, ou seja, não tem alteração, ela é sempre a mesma. Agora, pensa comigo, ele vai estar oscilando. Quando ele chega no extremo, ele para, aí ele começa a cair, vai aumentando a velocidade. No ponto mais baixo, eu tenho a maior velocidade dele. Depois ele começa a subir e para no ponto Z de novo. Depois, velocidade zero. Vai aumentando de novo. Então, nos extremos, nos pontos X e Z, eu tenho velocidade nula. E no ponto Y, eu tenho velocidade máxima. Ora, vamos lembrar que a energia cinética é mv² sobre 2. Então, ela é proporcional a essa velocidade ao quadrado. Logo, olhando aqui no gráfico, se nos extremos eu tenho que ter velocidade zero, eu tenho que ter energia cinética zero. Veja que a curva em azul começa aqui, ó, eu tenho zero de energia aqui, e bem no ponto Y eu tenho o máximo aqui. A curva em azul é a curva da energia cinética. E, obviamente, que a curva em marrom só pode ser a curva da energia potencial. Porque, veja, quando ele está no ponto X, ele tem velocidade zero, mas ele tem altura máxima em relação ao ponto mais baixo. Vamos lembrar que a energia potencial é mgh. Quanto maior é a altura, maior é a energia potencial. Portanto, essa curva em marrom vai ser a energia potencial. Legal? Se você pegar qualquer ponto da energia cinética e da energia potencial e somar esses valores aqui, ó, sei lá, vamos chamar aqui de W e K. W mais K vai dar a energia mecânica. Qualquer ponto dessas duas curvas aqui. Beleza? Qualquer dúvida, então, é só deixar aí nos comentários. Resposta correta, temos aqui letra C. Maravilha? Essa questão é bonita. A questão aqui de hidrostática. Uma esfera oca de ferro de peso 7,8 newtons. Então, já vamos colocar aqui que a massa é 0,78. Só dividir por 10, que é a gravidade, né? Já que peso é massa vezes gravidade. É colocada em água, ficando totalmente submersa e sujeita a um empuxo de 3 newtons. Desprezando o peso do ar contido no interior dessa esfera, considerando G igual a 10 e as massas específicas da água e do ferro igual a 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, e o do ferro 7,8 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, o volume da parte oca dessa esfera é igual a... Primeiro, vamos calcular o volume de ferro, o volume efetivamente de ferro, dessa parte vermelhinha aqui, ó. Eu tenho a massa específica do ferro. A massa específica do ferro vai ser a massa de ferro dividido pelo volume de ferro que tem ali dentro. Ou a massa vai ser a própria massa da esfera, porque ele mandou desprezar essa massa de ar que está lá dentro. Então, vamos calcular essa massa de ferro que eu tenho. 7,8 vezes 10 a terceira é igual a massa de ferro. Vamos colocar o valorzinho aqui, ó. 0,78 sobre o volume de ferro. Legal. Passa esse volume lá para o outro lado, nós vamos ter que o volume de ferro é igual a 0,78, vamos fazer assim, ó, 7,8 vezes 10 a menos 1, deixar em notação. E esse 7,8 10 a terceira que está lá em cima, eu vou passar para cá dividindo. Ó. Nós temos, então, o volume de ferro, que vai ser 1, 10 a menos 1 dividido por 10 a terceira, 10 a menos 4 metro cúbico. Só que as respostas estão em centímetros cúbicos, vamos lembrar, para transformar de metro cúbico para centímetro cúbico. Se você erra ainda, tem dúvida nisso, vou te ensinar um macete. Ó. 1 metro tem 100 centímetros, por isso que chama centímetro, olha que brilhante. E se eu quero a proporção cúbica,
eu elevo os dois lados ao cubo, ó. Olha que legal. Então, quer dizer que 1 metro cúbico, 1 ao cubo dá 1, metro ao cubo dá metro cúbico, 10 ao quadrado ao cubo dá 10 à sexta, centímetro ao cubo dá centímetro cúbico. Então, para transformar de metro cúbico para centímetro cúbico, basta você multiplicar por uma potência de 10 elevado à sexta. Logo, esse volume de ferro vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 4 vezes 10 à sexta. E aí eu vou ter aqui um volume que vai ser 1 vezes 10 ao quadrado centímetro cúbico, ou seja, 100 centímetros cúbicos. Esse é o volume de ferro. Agora eu preciso saber qual é o volume total que está aqui, ó. Todo esse volume de ferro mais ar, porque aí eu faço a diferença entre os dois. Esse volume total é o volume de líquido deslocado quando essa esfera entra aqui dentro da água. Ele está me dando o valor do empuxo lá em cima. O empuxo, ó, vale 3 newtons. E o que é o empuxo? Empuxo vai ser a densidade do líquido, né? Seria a massa específica da água, vezes a gravidade, vezes o volume de líquido deslocado. O empuxo é 3, a massa específica da água, 1 vezes 10 à terceira, o G é 10. O volume de líquido deslocado é o que eu quero. Vai ficar 10 à quarta aqui. Passa dividindo, vai ficar 3 dividido por 10 à quarta, ou 3 vezes 10 a menos 4 metro cúbico. Aí, para transformar para centímetro cúbico, lembra? Ó, multiplica por 10 à sexta. 10 à sexta com 10 a menos 4 dá 10 ao quadrado. 3 vezes 10 ao quadrado centímetros cúbicos, ou 300 centímetros cúbicos. 300 é o volume total. 100 é o volume só de ferro. Então, o volume de ar vai ser esse volume total de 300 menos o volume de ferro. E, portanto, eu vou ter um volume de ar de 200 centímetros cúbicos. Legal? Tá lá a alternativa A. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Essa aqui é uma questão clássica, tem um monte de livro de física isso aqui. Ele fala o seguinte: a ausência de gravidade será um dos grandes problemas durante possíveis viagens espaciais para outros planetas, pois causa perda de massa muscular, perda de cálcio dos ossos, perda de imunidade e dos primeiros dias no espaço, o deslocamento do sangue para a parte superior do corpo. Uma solução já cogitada para esse problema é produzir gravidade artificial, o que pode ser feito por meio de um compartimento rotativo que produza uma aceleração que simule o efeito do peso sobre os astronautas. Para os meus alunos aí, né, de aulas particulares e mentorias, até mesmo para os meus alunos de sala de aula, eu resolvi exatamente esse exercício aqui quando a gente falou lá, quando a gente estudou componentes da resultante. Nós fizemos um exercício muito parecido com esse daqui. Se você deseja maiores informações sobre a minha mentoria, só entrar em contato com o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Mas bora lá para a questão. Ó. Considere uma estrutura rotatória de forma cilíndrica na qual se pretenda produzir uma aceleração centrípeta de mesmo módulo que a aceleração da gravidade. Então ele aqui já está até ensinando o que você tem que fazer. Ó. Eu quero uma aceleração centrípeta que tenha o mesmo módulo da gravidade terrestre, ou seja, 9,8, em um ponto que esteja a 20 metros de distância do eixo longitudinal dessa estrutura, ou seja, eu tenho um raio de 20 metros. Para isso, esse cilindro deve girar em torno desse eixo com uma velocidade angular de... Veja bem, a aceleração centrípeta ela pode ser calculada através da velocidade linear ou através da velocidade angular. Como ele está me pedindo a velocidade angular, vou usar essa aqui, ó. A aceleração centrípeta ele quer que seja igual à gravidade terrestre, 9,8. A velocidade angular é o que ele me pediu, e o raio é 20. Passo 20 dividindo lá, ó, 9,8 dividido por 20,
vai dar 0,49. Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, isso aqui vai dar 0,7 radianos por segundo, e temos como resposta a letra B. Legal? Bora lá! Questão 66. O sistema de controle de temperatura da água de um aquário está regulado para, quando necessário, elevá-la em 2 graus Celsius com um aquecedor de 42 watts. Nesse aquário há 36 litros de água, cuja densidade é 1 kg por litro. Então vamos anotar esses dados aqui iniciais. Eu tenho um aquecedor de potência 42 watts, que vai aquecer em 2 graus Celsius, ou seja, vai aumentar a temperatura da água em 2 graus Celsius, e nesse aquário eu tenho 36 litros de água, e ele está me dizendo que a densidade é 1 kg por litro. Ou seja, eu tenho uma massa de água de 36 kg, cujo calor específico é de 4,2 vezes 10 a terceira joules por quilograma por grau Celsius. Considerando que todo o calor gerado pelo aquecedor é transferido para a água e desprezando as perdas de calor, o intervalo de tempo que esse aquecedor deve permanecer ligado para aquecer em 2 graus Celsius a água desse aquário é de... Então, ele quer o intervalo de tempo. Vamos lembrar que potência sempre vai relacionar duas grandezas: energia e tempo. É a razão entre a quantidade de energia transferida, transformada, absorvida num determinado intervalo de tempo. No caso aqui, eu estou falando do calor que está sendo transferido para a água para aquecê-la. Então, essa potência vai ser a quantidade de calor pelo tempo. Observe que a potência está em watt. O que é o watt? Watt é a mesma coisa que joules por segundo. E para eu ter uma energia em joule, se eu estou trabalhando com aquecimento, a quantidade de calor é sensível, a famosa formulinha do que macete, né? O calor específico é quem vai ditar qual é a unidade que eu tenho que utilizar, porque ele está em joule por quilograma grau Celsius. Ou seja, para eu encontrar aqui em cima uma medida em joule, a massa tem que estar em quilograma e a temperatura tem que estar em graus Celsius. Observe que está tudo certinho, né? A massa está em quilograma, a temperatura está em graus Celsius, beleza. Eu vou substituir. Como aqui eu tenho joules por segundo, aqui em cima eu tenho joule, a potência em joules por segundo. Esse tempo que eu vou encontrar estará em segundos. Note que as alternativas todas estão em minutos. Eu vou ter que fazer uma transformação depois. Bom, bora lá. A potência é 42, a massa é 36, o calor específico 4,2 vezes 10 a terceira, e a variação da temperatura é 2. Tudo isso dividido por ΔT. Vamos lá, ó. 42 com 4,2, sobra 10 aqui. Esse 10, eu posso tirar com um desse 10 daqui, fica um 10 elevado ao quadrado aqui. E aí esse ΔT eu vou passar lá para cima, porque sobrou 1 lá. Então vai ficar assim, ΔT igual. O que sobrou desse lado? 36 vezes 2, 72, vezes 10 ao quadrado. Então, 7.200 segundos. E aí, para a gente transformar, basta a gente dividir isso aqui por 60, e dividindo isso daí por 60, e aqui no meu negócio, pô, 120 minutos. Beleza? Ficamos aí com a alternativa E de energúmeno. Legal? Qualquer dúvida, galera, só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Próxima questão, questão 67. Muito legal essa questão, bem simples. No dia 14 de outubro de 2023, ocorrerá um eclipse solar anular.
será visível no nordeste do Brasil. Considerando que o período de rotação da Lua em torno da Terra é de 28 dias, ainda em outubro ocorrerá um eclipse lunar no dia. Então vamos lá, o que é um eclipse solar? Você tem o Sol, o Solzinho, eclipse solar. A Lua entra na frente e projeta uma sombra aqui na Terra. É isso? Isso aqui é um eclipse solar. Um eclipse lunar seria a Lua ficar escondida atrás da Terra. Então, isso daqui está acontecendo no dia 14 de outubro. Porque a Lua fique atrás da Terra, o que vai acontecer? Ela vai ter que fazer isso aqui, ó. E vai chegar aqui do outro lado. Ou seja, ela vai andar meio período para chegar ali, né? Ó. Como o período dela é 28 dias, para andar meia volta, ela vai gastar 14 dias. Então, que dia que ela vai chegar ali? Ora, se ela saiu daqui no dia 14, mais 14 dias, ela vai chegar aqui no dia 28 do 10. E aqui eu tenho, então, o eclipse lunar, né? Ó. Com ela aqui eu tenho o eclipse solar. Com ela aqui eu vou ter o eclipse lunar, que é o que ele está pedindo. Dia 28 do 10, alternativa B. Maravilha! Vamos que vamos. Questão 68 também bem simples, definição de frequência. Olha só, a estimulação elétrica nervosa transcutânea é um procedimento de fisioterapia na qual são aplicados impulsos elétricos na pele. Em certa modalidade de TENS, são aplicados grupos de pulsos de frequência 2000 Hz. Então vamos anotar aqui, ó. Frequência 2000 Hz. Com duração de 10 milissegundos. Intervalo de tempo de 10 milissegundos. Vamos pôr assim, ó, 10 vezes 10 a menos 3 segundos. Conforme é mostrado na figura. O número de pulsos em cada grupo é, olha só, definição de frequência. Frequência é a razão entre o número de pulsos e o intervalo de tempo para que esses pulsos sejam produzidos. Então vai ficar ali, ó, 2000, eu vou deixar aqui é 2 vezes 10 a terceira. Gosto de trabalhar com potência de 10. Ó. E aqui 10 vezes 10 a menos 3. Passa isso aqui para lá multiplicando. Ó. O número de pulsos, então, vai ficar ali. Número com número, potência com potência. 2 vezes 10, 20. 10 a terceira com 10 a menos 3, vai dar 10 a 0. 10 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 20 dá 20. E eu tenho, então, 20 pulsos. Muito bem. Alternativa D. Próxima questão. Analise a figura que representa a curva característica de certo LED. Um LED desse tipo foi associado em série com um resistor ôhmico de resistência 330 ohms. Vamos lá, eu tenho um LED. Opa! Aqui está meu LED. E foi associado em série com um resistor ôhmico. Legal. E esse conjunto foi ligado aos terminais de uma bateria ideal. Vamos ligar aqui na bateria, então. Ó. Bateria ideal não tem resistência interna. Nessa situação, a intensidade da corrente elétrica que se estabeleceu no circuito foi de 20 miliamperes. Então está saindo uma corrente aqui. É a mesma corrente, passa no LED e passa no resistor. Essa corrente é de 20 miliamperes. 20 miliamperes, já vamos transformar? 0,02 ampere, ou 20 vezes 10 a menos 3. Maravilha!
Ele pede a força eletromotriz da bateria. A força eletromotriz da bateria é a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, ó. Vamos chamar de pontos A e B. Ó, eu tenho um potencial aqui e um potencial B aqui. Vamos chamar de ponto C. O LED vai ficar sujeito a uma diferença de potencial que eu vou chamar de AC e o resistor uma diferença de potencial que eu vou chamar de CB. Eu consigo achar, por exemplo, a diferença de potencial no resistor, como lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então, no resistor vai ficar ali, o resistor é de 330 ohms e a corrente é de 0,02. Essa é a DDP entre os pontos C e B, né? Logo, fazendo essa continha aqui, vai dar 6,6 volts. E no LED? Bom, o LED a gente vai lá no gráfico que ele deu, ó. Se a corrente é de 0,02 ou de 20 miliamperes, dá uma olhada no gráfico aqui, ó, 20 miliamperes, e você segue aqui, ó, o gráfico está aqui. Quanto que vale a DDP? 2,4. Ou seja, a DDP do LED é a leitura direta do gráfico. A DDP entre os pontos A e C vai ser de 2,4 volts. Assim, a força eletromotriz vai ser a soma das DDPs entre os pontos A e B, A e C, perdão, e entre C e B. Temos então 2,4 mais 6,6, dando aí um total de 9 volts. E essa é então a tensão total que a bateria está fornecendo e é a sua força eletromotriz. Maravilha! Muito bem, questão 70, bem simplesinha, uma questãozinha de física moderna, mas que na verdade só está te cobrando o conceito. Albert Einstein é muito conhecido por ter elaborado a teoria da relatividade, mas o trabalho que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física de 1921 foi sobre o efeito fotoelétrico. E ele está querendo saber o que é o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é o seguinte: você tem uma placa metálica, você vai incidir uma radiação aqui. Essa radiação é formada pelos fótons. E o metal ele possui elétrons livres. O elétron ele absorve a energia do fóton e se essa energia for suficiente, tem uma grandeza que é chamada de função trabalho, se ele receber uma energia maior, superior a essa função trabalho, esse elétron ele vai ser ejetado do metal aqui, ó. E ele vai ter uma energia cinética que vai ser a diferença entre a energia que o fóton está fornecendo para ele e a energia que seria a função trabalho. Seria o mínimo para conseguir se desprender ali. A gente usa aqui a teoria corpuscular da luz. Cada fóton vai carregar uma energia que é dada por hf, onde h é a constante de Planck e f é a frequência dessa radiação, e nós temos uma função trabalho. A energia cinética dos elétrons seria exatamente essa energia do fóton menos a função trabalho. Legal? Então, é isso que consiste o efeito fotoelétrico, na emissão de elétrons por uma superfície metálica quando é atingida por radiação eletromagnética. Ficamos, então, com a letra A. Legal? E a nossa última questão, que na minha opinião é mais uma questão de matemática do que de física, porque ele deu tudo o que você precisa aqui. Sejam TC, TF, TK, mesma temperatura nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, respectivamente. As fórmulas usuais de conversão são, e ele dá aqui como converter de Celsius para Fahrenheit e de Kelvin para Celsius. E ele quer uma formulinha que converta diretamente a temperatura em Kelvin para Fahrenheit. Ora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o que ele deu. No lugar de TC, ó, vamos pegar isso aqui e dar uma melhorada. Vou escrever que TC é igual a TK
E como eu tenho somando, eu passo para o outro lado subtraindo. Menos 273,15. E onde eu tenho TC, aqui eu vou substituir tudo isso. Então, nós vamos ter o seguinte. TK menos 273,15 igual 5 TF menos 32 sobre 9. Então, esse 9 que está aqui, eu vou passar multiplicando, e esse 5 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Ficaria assim, ó, 9 sobre 5, que multiplica TK menos 273,15 igual a TF menos 32. Acontece que 9 dividido por 5 dá 1,8. Então, vamos aplicar 1,8 aqui, ó, a distributiva. 1,8 TK menos 1,8 vezes 273,15 vai me dar 491,67. É igual a TF menos 32. Para isolar o TF, basta passar o 32 para o outro lado somando. E aí vai ficar 1,8 TK menos 491,67 mais 32 vai dar menos 459,67. Está aí, ó. Tranquilo? 459,67, 1,8 dá a letra C. Muito bem! É isso aí, galera. Espero que tenha curtido. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative aí as notificações do sininho para que sempre que eu vou colocar um vídeo novo aqui no YouTube, ele possa te avisar. Se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, segue lá. Vamos ajudar aí, né, a propagar esse conhecimento. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!